No nosso estudo de Apocalipse, seguimos aqui agora no capítulo 2. O capítulo 2, nós vamos falar sobre as cartas, que é o capítulo 2, o capítulo 3, as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas que estavam perto da ilha de Patmos, que são as cartas a quem Paulo escreve. João, meu Deus do céu, as cartas a que João escreve o Apocalipse. Também, é claro, ele está visando a igreja como um todo. Bom, vamos lá. As cartas de Jesus às igrejas de Apocalipse são impactantes, mas ao mesmo tempo são maravilhosas, porque elas vão mostrar o estado da igreja. Não somente o estado da igreja naquele tempo, não, de cada igreja, claro que vai mostrar, mas ao mesmo tempo é o estado de cada um de nós como crentes, é o estado de cada igreja, é o estado da história da igreja. Eu sei que tem alguns que acreditam que cada igreja é um estádio da igreja, e que hoje nós estamos na igreja de Laodiceia. Mas isso é questionável, porque todas as igrejas são unidades diferentes, são autônomas e vivem realidades distintas, de acordo com o relacionamento com Deus, de acordo com a vida de Deus, a liderança, o membro, o compromisso com o evangelho, tantos fatores que permitem fazer isso. Então, nós vemos igrejas que trabalham, se entregam, vivem pelo evangelho, igrejas com problemas de amor, igrejas com problemas de relacionamento com o mundo, igrejas que o mundo entrou, igrejas com falsas doutrinas, igrejas com tantas coisas, igrejas perseverantes, igrejas visionárias. Nós temos então um universo diverso de igrejas, e para cada igreja as cartas do Apocalipse falam para nós. Dentro das nossas igrejas nós temos as 7 condições também, tranquilamente, então não há como dizer, bom, nós somos uma igreja assim. Eu acredito que não. O que nós podemos ver é justamente como nós podemos aprender a respeito de cada igreja, da nossa condição espiritual, e aprender juntamente com elas. Por isso que é importante ler estas cartas, porque o tempo que vivemos hoje nos mostra que a igreja, no geral, não? Principalmente no mundo ocidental, ela tem perdido o rumo. E o comportamento de muitos não está muito de acordo com as escrituras. E lembramos da primeira carta de Pedro, quando Pedro escreve no capítulo 4, verso 17 ou 18, que porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A igreja sempre será julgada primeiro que o mundo. Nós vemos isso ao longo da Bíblia, não? E basicamente o que estamos vendo aqui, Jesus primeiro julga a igreja antes de julgar o mundo. Primeira coisa que Jesus faz é falar com o seu povo, é conversar com o seu povo, é confrontar o seu povo, é animar o seu povo. Por quê? Porque antes de julgar o mundo, Jesus sempre julgará a igreja. 4 características Hernandes Dias Lopes coloca das cartas, destas cartas, não? Cada carta contém essas 4 características que Hernandes Dias Lopes vai falar. Apresentação, que é Jesus se colocando como Senhor da igreja, dando características e qualidades deles. Apreciação, as coisas boas que a igreja teve, menos Laodiceia, não tem nada disso. Reprovação, que são as coisas más que a igreja teve, tirando Esmirna e Filadélfia, todas têm alguma coisa ruim de Jesus para dizer. E todas recebem uma promessa aos que perseveraram e lutaram até o fim. E aí nós vamos ver, então, que essas 4, tá bom, Hernandes Dias Lopes viu, mas se você ler o texto também deve concordar com ele. Porque todas as vezes que Jesus se revela nas cartas, Jesus vai mostrar quem ele é, logo vai dizer as coisas boas da igreja, as coisas más da igreja, e vai dar uma característica ao vencedor. Se nós juntarmos o que Jesus fala de si mesmo em todas as 7 igrejas, nós vamos ver que é uma repetição do capítulo 1 das suas qualidades que João viu. Quer ver? Vamos lá. Características de Jesus. Em Éfeso, no verso 1, ele vai falar que ele conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí Jesus mostrando que ele anda no meio do seu povo com amor. A deficiência da igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna, Jesus é, no verso 8, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver.
quer dizer, para uma igreja perseguida e que sofreu morte de alguns, Jesus é a ressurreição e a vida. Para Pérgamo, no verso 12, Jesus é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Para uma igreja que estava sofrendo desvio doutrinário, Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é a verdade e a vida. Para a igreja de Tiatira, no verso 18 do capítulo 2, Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Para uma igreja que estava caindo na imoralidade misturada com religião, Jesus é aquele que consegue ver até as profundezas do coração. E esses pés de bronze mostram, em primeiro lugar, a firmeza dele, mas ao mesmo tempo aquele pé que esmaga os seus inimigos. Para a igreja de Sardes, já no capítulo 3, no verso 1, Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para uma igreja que tem aparência de vida, mas na verdade está morta, Jesus é aquele que tem um espírito de vida que consegue reviver os ossos secos. Para a igreja de Filadélfia, no verso 7 do capítulo 3, Jesus é o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Jesus é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, é aquele que dá os recursos e a força à igreja quando ela não tem nenhuma, e mesmo tendo, mesmo assim, Jesus é aquele que dá a força e o poder, e é aquele que encoraja a igreja para seguir, porque ele abre portas que ninguém fecha. E para a igreja de Laodiceia, no verso 14, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, porque se uma igreja dá falso testemunho, Jesus é a testemunha fiel. O que Jesus vai dizer para as igrejas de coisas boas? Em resumo, para a igreja de Éfeso, no verso 2, 3 e 6, Jesus vai mostrar que a igreja lutou contra o falso ensino. Jesus vai louvar a igreja pela maneira como ele expôs os falsos crentes, os nicolaítas, um monte de pessoas. Jesus vai falar sobre isso muito bem, com louvor para a igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna, nos versos 9 e 10 do capítulo 2, Jesus vai mostrar que é uma igreja que perseverou no meio de uma perseguição ferrenha e guardou a palavra de Cristo. Porém, Jesus fala, ainda lhes tocará sofrer mais um pouco. Para a igreja de Pérgamo, no verso 13, eles foram fiéis no meio da perseguição e da opressão, mesmo, inclusive, que membros da igreja morreram em toda essa perseguição, e Jesus, inclusive, vai falar de Antipas, e vai falar a minha testemunha fiel. Para a igreja de Tiatira, no verso 19, Jesus vai dizer que era uma igreja em que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Tinha um crescimento em obras muito maravilhoso, e Jesus vai louvar isso. Para a igreja de Sardes, Jesus vai fazer um jogo inverso. Para a igreja de Sardes, na verdade, Jesus primeiro vai recriminar a igreja para depois falar das coisas boas, porque a única coisa boa que a igreja de Sardes tinha era o grupo que estava perseverando no meio de uma decadência espiritual da igreja. Mas mesmo assim tinha um remanescente. Isso está no verso 4 do capítulo 3. Para a igreja de Filadélfia, nos versos 8 ao 11, Jesus vai falar que eles permaneceram fiéis no meio da perseguição, eles foram fortalecidos no poder de Deus, que eles foram protegidos e que devem permanecer firmes. E para a igreja de Laodiceia, nós temos nada a dizer. Jesus não falou nada de bom para ela. Triste. As coisas mais de cada igreja em Éfeso, capítulo 2, 4 ao 5, o problema de Éfeso foi principalmente que focou tanto na doutrina que se esqueceu da prática do amor. Então a igreja de Éfeso foi uma igreja que estava entrando no farisaísmo e no legalismo. Jesus pede para essa igreja sair desse estado de legalismo. Para a igreja de Esmirna, assim como a de Filadélfia, nada a dizer, nada a reclamar. Jesus tem toda coisa boa para ela. Veja como Jesus, inclusive, pode fazer isso. De ver uma pessoa de tal maneira, ver uma igreja de tal maneira que não tenha nada a dizer, nada a reprovar. É uma igreja que se entrega por inteiro à graça de Deus. Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai mostrar que a igreja estava tendo, nos versos 14 ou 16 do capítulo 2, Jesus vai dizer que era uma igreja que estava
compartilhando doutrinas e filosofias que criavam ciladas contra os irmãos, vida de imoralidade. Estavam os nicolaítas, nós falaremos disso, entrando em detalhes na igreja de Éfeso. E é claro que eles tinham que tomar cuidado, porque eles poderiam se tornar inimigos do Senhor. Para a igreja de Tiatira, nos versos 20 ao 25, a igreja estava caindo na imoralidade misturada com religião. O juízo de Deus desceria sobre esse povo e todo mundo veria isso. E a advertência de Jesus era conservar o que tinham preservado. Para Sardes, nos versos 1 ao 3 do capítulo 3, a advertência era porque era uma igreja que aparentemente estava viva, porém estava morta. E Jesus fala para eles tomarem cuidado, porque Jesus poderia vir e tirar essa igreja do meio. Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Para a igreja de Filadélfia, como eu falei, nada, somente uma advertência: perseverar na doutrina e na prática. Para a Laodiceia, tudo de ruim, podemos dizer. A igreja tinha se perdido na sua identidade, tinha se misturado com o mundo. Jesus vai dizer que precisavam urgentemente voltar ao arrependimento, porque no verso 20 vai mostrar, ele sendo igreja, Jesus estava do lado de fora. Como é que uma igreja que confessa a Cristo vai ter Jesus do lado de fora? É triste, não é? Muito lamentável. Por isso que Jesus chama eles ao arrependimento. E as promessas, todas têm promessas ao vencedor, inclusive a Laodiceia. Por quê? Porque Jesus ama a igreja apesar das suas imperfeições. A promessa do vencedor para Éfeso é comer da árvore da vida. Para Esmirna é que nunca sofreria mais a morte, sofreria a morte física, mas não a morte eterna. Para Pérgamo, ele comeria do verdadeiro pão da vida. Para Tiatira, é ter domínio e autoridade governando com Cristo. Para Sardes, era a santificação selado pelo Espírito. Para Filadélfia, era estar no santuário de Deus, ser coluna de Deus, inamovível, incomovível, e ao mesmo tempo ter gravado o nome do Senhor, assim como os sacerdotes tinham aquela diadema santa. Para Laodiceia, o vencedor estaria sentado juntamente com Cristo no trono. Então, o que nós vemos aqui dentro deste momento das igrejas, nos capítulos 2 e 3, e nós entraremos com mais detalhes nos próximos vídeos. O que nós vemos é, em primeiro lugar, o amor de Cristo pela igreja. Inclusive, as igrejas infiéis, as igrejas que estão em período de decadência, Jesus ama a igreja, ama seu povo e deseja que seu remanescente volte a ele em arrependimento e fé. Nós vemos isso também, o remanescente. Em todas as igrejas, inclusive em Laodiceia, há povo de Deus. Que nesse momento o povo de Deus esteja afastado de Cristo, vivendo numa vida de devassidão, não quer dizer que não sejam filhos de Deus, mas que eles serão chamados ao arrependimento e eles vão se arrepender. Eles serão tocados, comovidos, convencidos, e nessa hora eles vão entregar sua vida a Jesus. Jesus vai mostrar que a vida nele é frutífera e que nós podemos esperar dele coisas boas no meio de um mundo ruim. As coisas boas podem ser para o mundo loucura, sofrimento, perseguição, mal-estar, mas em todo lugar a presença de Deus, a vida de Deus conosco, essa segurança de que nós somos dele. E essa é outra coisa, é a perspectiva real da vida. Jesus vai mostrar que a perspectiva real da vida da igreja não é ela mesma, e não é se contextualizar com o mundo no sentido de assimilar o mundo. O chamado da igreja é a impactar o mundo, transformar o mundo com a palavra de Deus, com o testemunho de Cristo. E o mais importante, que a vida de Cristo se torne uma realidade em nós. Nós vamos agora, nos próximos vídeos, a falar de cada igreja. Então fique ligado, porque este foi um grande resumão. E este grande resumão é, na verdade, o esboço de cada carta escrita a cada igreja. Então fique conosco aqui em Escatologia em Tempo de Crise. Assistiu até aqui? Então se inscreva no canal, coloque as atualizações, fique ligado, porque não é somente Escatologia em Tempos de Crise, temos pregações da Bíblicas, temos o BLT, o BLT padrão sai daqui, nós temos teologia básica, nós temos devocionais, nós temos, e também temos em espanhol, se quiser, nós temos vários vídeos para vocês. Então, isto foi Escatologia em Tempo de Crise e as cartas do Apocalipse. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.